Você consegue imaginar que respira 22 mil vezes por dia? Esse fato incrível destaca a importância da respiração para a nossa vida. Todos os dias, você e tudo ao seu redor fazem cerca de 22 mil inspirações, sustentando cada atividade sua. Respirar não é apenas um ato simples, é um processo complexo que envolve os pulmões, os músculos e até mesmo o seu cérebro. Quando você inspira, o oxigênio entra no corpo e, ao expirar, o dióxido de carbono é liberado. Essa troca é vital para a produção de energia que seu corpo precisa para funcionar. Curiosamente, mesmo que você não perceba sua respiração o tempo todo, ela se ajusta automaticamente de acordo com o nível de atividade. Por exemplo, durante exercícios físicos, a frequência respiratória aumenta para fornecer mais oxigênio. Não é surpreendente como algo tão automático como respirar pode impactar tanto sua energia e bem-estar. Então, da próxima vez que você fizer uma respiração profunda, lembre-se do trabalho incrível que seu corpo faz por você, 22 mil vezes por dia. E se eu te disser que os gatos já foram espiões? Na década de 1960, a CIA lançou um projeto secreto e bastante inusitado, investindo 25 milhões de dólares para treinar e equipar gatos para espionagem. Esses agentes peludos eram equipados com pequenas baterias, microfones e antenas para coletar informações de forma discreta. Você pode imaginar um gato se esgueirando pelas ruas, mas, na verdade, tudo era diferente. Apesar dos esforços, o projeto, chamado de gato acústico, enfrentou muitos problemas. Os gatos, conhecidos por sua independência, nem sempre cooperavam. Frequentemente, eles fugiam ou não se deixavam controlar. No final, a missão não trouxe as informações valiosas que a CIA esperava, levando ao seu encerramento. Este capítulo, inusitado na história da espionagem, mostra até onde alguns estão dispostos a ir para coletar informações de inteligência, mesmo que isso signifique recorrer a aliados imprevisíveis. Você pode se surpreender. O lema da América tem uma história. Muitas vezes pensamos que a frase "confiamos em Deus" faz parte dos valores americanos desde os tempos dos pais fundadores, mas ela se tornou oficialmente o lema nacional apenas em 1956. Naquele momento, no auge da Guerra Fria, os EUAs queriam mostrar seus valores em forte contraste com regimes ateus, como a União Soviética. Antes desse lema, usava-se um lema mais tradicional, e pluribus unum, que significa de muitos, um. Embora "confiamos em Deus" tenha aparecido pela primeira vez em moedas em 1864, ela surgiu um pouco mais tarde em notas de papel. Essa evolução reflete as mudanças nos sentimentos da nação, que buscava sua identidade em meio a conflitos globais. Então, da próxima vez que você ver essa frase, lembre-se de seu caminho único pela história americana. Fato surpreendente sobre Coober Pedy na Austrália. Esta cidade subterrânea é uma solução única para escapar do calor intenso que ocorre na Austrália. Imagine como é incrível viver, jantar e socializar em cavernas frescas em vez de ruas escaldantes. Coober Pedy tem tudo, desde casas aconchegantes até bares movimentados e até igrejas tranquilas, tudo isso protegido sob a terra. Com as temperaturas frequentemente elevadas, essas construções subterrâneas oferecem um refúgio refrescante, ajudando os moradores a se manterem confortáveis durante todo o ano. A arquitetura aproveita habilmente o isolamento natural do solo, tornando-a ecológica e energeticamente eficiente. Além disso, as reuniões comunitárias em um lugar tão incomum promovem um forte senso de unidade. Pensando bem, viver debaixo da terra abre novas possibilidades para a vida urbana, mantendo-se fresca. Talvez esse seja o futuro da vida urbana em climas quentes? Vamos revelar a verdade sobre o Monte Nyiragongo. Este incrível vulcão, localizado no coração do Congo, possui um lago de lava impressionante e raro, que parece saído de um filme de ficção científica. Imagine um lago cheio de rocha derretida, borbulhante e brilhante, criando uma paisagem de outro mundo contra as montanhas verdes. A atividade constante do lago não só atrai amantes de vulcões, mas também oferece um habitat único para organismos especializados que prosperam em condições extremas. O Monte Nyiragongo faz parte de uma cadeia vulcânica que está ativa há séculos, e seu lago de lava é um dos poucos no planeta. Embora traga beleza e mistério, é importante lembrar que o vulcão também representa certos riscos. Conhecer suas erupções e fluxos de lava pode ajudar as comunidades locais a se manterem seguras enquanto desfrutam dessa maravilha natural.
Não é incrível como a natureza combina beleza e perigo de uma forma tão impressionante? Prepare-se para se surpreender com o Magnavox Odyssey. Este incrível aparelho, lançado em 1972, é considerado o primeiro console de videogame doméstico. Imagine um mundo onde os jogos podem acontecer na sua sala de estar. O Odyssey mudou tudo, levando os videogames das arcadas para as casas, tornando os jogos uma diversão em família. Em vez da gráfica vibrante que vemos hoje, os primeiros jogadores se deparavam com formas simples e pontos nas telas das TVs, usando capas de plástico para adicionar um pouco de cor ao jogo. Com jogos como o tênis de mesa e a emocionante perseguição em jogo analógico, as famílias se reuniam para competir, rir e compartilhar desafios. O Odyssey não apenas divertiu, ele lançou as bases para a indústria de videogames que conhecemos hoje, influenciando muitos consoles que vieram depois. Você consegue acreditar quão longe os jogos chegaram desde esses humildes começos? Surpreendentemente, dor de dente levou à fuga da prisão. Em 2013, um prisioneiro sueco enfrentou uma escolha difícil. Após vários dias sem atendimento odontológico, ele não aguentava mais a dor intensa. Em um giro inesperado dos acontecimentos, decidiu fugir da prisão para receber ajuda médica. Sua fuga não foi uma tentativa de liberdade, mas sim um ato desesperado em busca de alívio. Assim que encontrou um dentista, o dente foi extraído e a dor cessou. No entanto, essa não é apenas uma história sobre dor. Ela levanta questões sobre a assistência médica para os prisioneiros. Isso provoca reflexões sobre como tratamos os detentos e seus direitos a cuidados necessários. Curiosamente, após receber a ajuda adequada, o prisioneiro voltou voluntariamente para as autoridades. Você poderia pensar que uma fuga tão dramática teria consequências sérias, mas ele recebeu apenas um dia a mais na prisão. Que caso inusitado e instrutivo! Você viu como um potro recém-nascido dá seus primeiros passos? É realmente uma visão incrível. Apenas alguns minutos após o nascimento, os potros já conseguem ficar em pé e andar, mostrando sua incrível adaptabilidade. Essa habilidade rápida é vital para a sobrevivência na natureza, onde predadores estão sempre à espreita. Assim que o potro nasce, seus instintos se ativam quase que instantaneamente, ajudando a se levantar em suas pernas ainda trêmulas. Esse aprendizado rápido permite que os potros se juntem às suas mães e ao restante do grupo, o que é importante para sua segurança e desenvolvimento social. Ao se levantarem e se moverem rapidamente, os potros também conseguem mamar, recebendo os nutrientes essenciais que contribuem para seu crescimento e força. Esse processo notável não é apenas uma questão de sobrevivência. Ele demonstra as maneiras incríveis pelas quais os animais evoluem para prosperar em seu ambiente. Não é fascinante como a natureza os prepara para a vida desde o início? Incrível, mas é verdade. O Lago Balaton é uma verdadeira joia. Localizado na Hungria, o Lago Balaton é frequentemente chamado de Mar Húngaro e realmente transmite o espírito do verão tanto para os moradores quanto para os turistas. Esse apelido destaca a imensidão e a beleza do lago, mesmo sem a Hungria ter acesso ao mar. O lago se estende por mais de 77 quilômetros e é conhecido por suas águas quentes e rasas, tornando-o ideal para nadar, praticar esportes aquáticos e tomar sol. Para criar uma atmosfera de praia, as cidades ao redor do lago têm praias de areia, clubes de praia vibrantes e muitas opções de entretenimento. Desde pôr-do-sol pitorescos até festivais animados, o Lago Balaton oferece algo para todos. Os visitantes podem desfrutar da deliciosa culinária local em restaurantes à beira do lago, ou explorar as encantadoras vilas ao longo da costa. Portanto, se você é fã de nadar ou apenas quer relaxar com uma vista deslumbrante, o Lago Balaton realmente se sente como um resort à beira-mar, não é? Você sabia que existem mais de 7.000 idiomas? Esse número impressionante destaca a incrível diversidade da comunicação humana ao redor do mundo. Cada idioma carrega uma história, cultura e visão de mundo únicas, tornando-os verdadeiros tesouros da expressão humana. O idioma mais falado, o mandarim, tem mais de 1 bilhão de falantes, enquanto idiomas como o toque-pona têm apenas 14. É surpreendente, mas muitos desses idiomas estão ameaçados de extinção. A cada 2 semanas, um idioma desaparece, levando consigo a cultura e o conhecimento de seus falantes. Esse fenômeno ressalta a importância de preservar os idiomas, pois eles são essenciais não apenas para a comunicação, mas também para a identidade e o legado.
Em todo o mundo, esforços estão sendo feitos para revitalizar idiomas em extinção, como a criação de escolas de idiomas ou o uso de tecnologias. Então, da próxima vez que você ouvir alguém falando em outro idioma, lembre-se de que você está testemunhando uma parte do rico tecido da humanidade. Que idioma você gostaria de aprender? Por que as estrelas do rock vivem, em média, menos? Pesquisas mostram que elas vivem 25 anos a menos que as pessoas comuns. Essa estatística impressionante destaca os perigos do estilo de vida rock and roll. O glamour e a fama, muitas vezes, vêm acompanhados de comportamentos extremos, como festas até tarde, uso de drogas e altos níveis de estresse. Esses fatores podem afetar seriamente a saúde física e mental. Muitas estrelas do rock enfrentam problemas como dependência, doenças cardíacas e transtornos mentais, que podem encurtar suas vidas. Histórias trágicas de ícones como Jimi Hendrix e Amy Winehouse mostram como suas carreiras foram interrompidas por um estilo de vida que os tornou famosos. Além disso, as exigências das turnês podem causar fadiga crônica e estresse, prejudicando a saúde a longo prazo. Portanto, mesmo que a música seja inesquecível, é importante considerar as consequências ocultas de viver em evidência. O que podemos aprender com suas experiências sobre um estilo de vida mais saudável? Acredite ou não, mas os cães adoram o Triatlo Kenny. Este evento único acontece na Espanha e em outros países europeus, combinando natação, ciclismo e corrida, onde participantes competem junto com nossos amigos peludos. Imagine os participantes, tanto humanos quanto cães, correndo por paisagens deslumbrantes, se divertindo na água e pedalando juntos. O Triatlo Kenny não é apenas um esporte, é uma forma de fortalecer a conexão entre pessoas e seus pets. Os participantes mostram espírito de equipe, apoiando uns aos outros e superando seus limites enquanto se divertem. Este evento vibrante destaca a importância da atividade física para os pets e promove um estilo de vida saudável, tanto para os cães quanto para seus donos. Ao ver os cães abanando o rabo de alegria e as pessoas torcendo por seus companheiros de quatro patas, é impossível não sorrir. Além disso, o evento aumenta a conscientização sobre o bem-estar animal, lembrando a todos da importância de cuidar de nossos amigos peludos. Então você está pronto para se juntar à ação e criar memórias inesquecíveis com o seu cão no próximo triatlo? Após a catástrofe de Fukushima, o Japão encontrou um aliado inesperado nos girassóis. Essas flores vibrantes se tornaram um símbolo de esperança e resiliência em tempos difíceis. Graças à sua capacidade de absorver toxinas do solo, os girassóis foram plantados em áreas contaminadas para ajudar na limpeza. Eles não apenas cumpriam uma função prática, mas também levantavam o ânimo das comunidades afetadas pela crise nuclear. As pessoas começaram a ver os girassóis como um símbolo de novos começos e recuperação, colorindo a paisagem com otimismo. Jardins floresciam com essas plantas, lembrando que mesmo após tempos sombrios, há espaço para beleza e cura. O significado cultural dos girassóis se tornou ainda mais importante, transformando-os em um símbolo de força para muitos no Japão. Uma flor pode realmente mudar a perspectiva de uma comunidade, com certeza. Prepare-se para se surpreender com os vulcões submarinos. Você sabia que o oceano esconde mais de 1 milhão dessas incríveis maravilhas naturais? Esses vulcões submarinos, alguns ainda ativos, desempenham um papel fundamental na formação do nosso planeta. Quando entram em erupção, eles liberam rochas derretidas e gases, o que pode criar novas ilhas e mudar a paisagem ao longo do tempo. As erupções podem ser espetaculares, às vezes formando novas terras, quando a lava esfria e solidifica. Muitos desses vulcões fazem parte das dorsais meso-oceânicas, uma rede de montanhas submarinas formadas pela atividade tectônica. Embora frequentemente pensemos em vulcões em terra, a grande maioria deles está no oceano, onde é difícil de observar. Cientistas estudam essas estruturas fascinantes para entender melhor a geologia da Terra e até mesmo as condições que podem sustentar a vida em ambientes extremos. Não é incrível tudo o que acontece sob as ondas? Muitas pessoas não sabem, mas as pontas dos dedos são incríveis. Elas são uma das partes mais sensíveis do nosso corpo, capazes de sentir texturas e pressões tão sutis que você talvez nunca perceba. Graças a uma densa rede de terminações nervosas na derme da nossa pele, as pontas dos dedos conseguem detectar objetos com apenas 0,01 mm, mais fino que um fio de cabelo.
Essa sensibilidade extraordinária nos ajuda em tarefas do dia a dia, como digitar no teclado, tocar instrumentos musicais ou até mesmo sentir o tecido mais suave. Ela também é fundamental para a nossa interação com o mundo ao nosso redor. Imagine como seria difícil enfiar uma linha na agulha ou pegar uma moeda pequena sem essa percepção delicada. Essa habilidade maravilhosa não só melhora nossa destreza, mas também aprofunda nossa conexão com o ambiente, permitindo que sintamos e exploremos tudo, desde pedras ásperas até pétalas sedosas. O que você acha que essa sensibilidade influencia na sua vida cotidiana? Você consegue imaginar que existem palmeiras de cera gigantes? O Vale de Cocora, na Colômbia, é um espetáculo impressionante, famoso por suas majestosas palmeiras de cera, que são a árvore nacional do país. Essas palmeiras atingem mais de 60 metros de altura, criando um contorno surreal contra as verdes montanhas dos Andes. Ao caminhar pelo Vale de Cocora, você encontrará uma rede de trilhas que atravessam florestas nebulosas e plantações de café, revelando vistas panorâmicas deslumbrantes que vão te deixar maravilhado. Cada passo revela uma parte única dessa paisagem incrível, onde as palmeiras gigantes balançam suavemente ao vento, e o ar é preenchido com o aroma intenso dos grãos de café. Os visitantes vêm aqui não apenas pela beleza, mas também pela diversidade da vida selvagem, incluindo colibris vibrantes e macacos brincalhões de cera. Portanto, seja você um amante de aventuras ou da natureza, o Vale de Cocora oferece experiências inesquecíveis que mostram a verdadeira beleza da Colômbia. Você já se perguntou quanto custa uma vaca? Em um leilão surpreendente, uma vaca da raça holandesa foi vendida por incríveis $1.300.000. Essa venda recorde destaca não apenas o valor impressionante do gado, mas também a importância da genética na pecuária. A vaca, conhecida por sua excepcional produção de leite, se tornou uma oportunidade de ouro para o comprador, um investimento que pode resultar na criação de um rebanho de futuros campeões. Leilões de gado frequentemente têm uma competição acirrada, especialmente por raças raras e animais de alta qualidade, tornando as vendas recordes um espetáculo emocionante. Vacas geneticamente superiores podem gerar descendentes que também terão alta produção de leite ou outras características desejáveis, aumentando seu valor. Essa venda não apenas quebrou recordes, ela chamou a atenção da comunidade agrícola e gerou discussões sobre a economia da pecuária. Quem poderia imaginar que uma vaca poderia ser um ativo tão valioso? Quando os atores tomam decisões ousadas. Em 1997, Kevin Costner fez uma escolha importante ao recusar o papel principal no filme de ação O Guarda Aéreo, que acabou ficando com Harrison Ford. Em vez disso, Costner decidiu atuar e dirigir o filme O Carteiro, uma obra pós-apocalíptica que não teve boa recepção do público. Embora O Carteiro tivesse grandes ambições, ele fracassou nas bilheteiras, resultando em críticas decepcionantes. O fracasso do filme rendeu a Costner 2 prêmios Framboesa de Ouro, destacando suas dificuldades e escolhas polêmicas. Muitos se perguntavam se ele teria mais sucesso com um blockbuster. Essa situação levanta questões interessantes sobre os riscos em Hollywood. Os atores frequentemente enfrentam escolhas difíceis, equilibrando projetos pessoais e papéis mais comerciais. A experiência de Costner nos lembra que nem todo risco vale a pena, mas é o caminho que muitas vezes molda suas carreiras. Você já viu Van Gogh no campo? Stan Herd, um artista de Minnesota, transformou um simples campo em uma incrível obra de arte, recriando a famosa pintura de Van Gogh Oliveiras com plantas locais. Este projeto maravilhoso, apoiado pelo Instituto de Artes de Minneapolis, mostra como a natureza e a arte podem se unir para criar algo realmente extraordinário. O design de Herd não só homenageia o famoso artista, mas também destaca a beleza da flora local. Ao plantar diferentes espécies que refletem as cores e formas da obra original, Herd convida os visitantes a ver a arte de uma maneira totalmente nova. Quando você está no meio do campo, não apenas vê uma versão viva de oliveiras, mas também interage de forma única com a paisagem. Este projeto faz as pessoas refletirem sobre a influência da arte na natureza e vice-versa. Com a mudança das estações e o crescimento das plantas, a obra irá evoluir, tornando-se um objeto dinâmico que continua a inspirar e surpreender cada espectador. Não é incrível como a arte pode crescer e mudar na vida real? Você sabia que David Copperfield faz 15 shows por semana? Há mais de 20 anos, esse mágico lendário encanta o público no MGM Grand em Las Vegas, mostrando seu talento incrível e criatividade.
As apresentações de Copperfield não são apenas truques, são uma mistura de ilusões, tecnologia moderna e narrativas envolventes. Quando ele realiza números impressionantes como o desaparecimento da Estátua da Liberdade e a caminhada pela Grande Muralha da China, ele transporta o público para um mundo de maravilhas. Cada show combina humor, drama e momentos emocionantes, mantendo a plateia na expectativa. Com apresentações várias vezes por semana, fãs de todo o mundo desejam ver esse espetáculo mágico. A dedicação inabalável de Copperfield ao seu trabalho não só consolidou sua posição como um dos melhores artistas, mas também ajudou a reinventar a arte da mágica na era moderna. Sua habilidade de se conectar com o público através da narrativa torna cada apresentação única e pessoal. Que nova mágica ele apresentará no palco da próxima vez? Acredite ou não, a Mona Lisa tem uma verdadeira identidade. Historiadores acreditam que esta famosa pintura de Leonardo da Vinci retrata Lisa Gherardini, esposa de um rico comerciante de Florença. O nome Mona Lisa vem da frase italiana Mona Lisa, que significa Senhora Lisa. Essa conexão fascinante nos dá uma visão da vida de uma mulher do século XVI e gera especulações sem fim sobre sua história. Por que ela foi escolhida como modelo? Quais emoções estão por trás de seu sorriso enigmático? Essas perguntas continuam a intrigar amantes da arte, pesquisadores e turistas curiosos que visitam o Louvre em Paris todos os anos. O apelo da pintura não vem apenas de sua maestria artística, mas também do mistério que envolve sua protagonista. Quando as pessoas olham para a expressão hipnotizante da Mona Lisa, não conseguem deixar de se perguntar sobre a mulher que a inspirou. Portanto, da próxima vez que você admirar seu sorriso, pense em Lisa Gherardini. Ela não é apenas uma pintura, ela é uma pessoa real, com uma história rica que espera ser descoberta. Você sabia que a Grã-Bretanha invadiu a Islândia durante a Segunda Guerra Mundial? Em 1940, com a tensão aumentando na Europa, a Grã-Bretanha rapidamente tomou medidas para proteger seus interesses estratégicos. Temendo que os nazistas pudessem ocupar a Islândia e usá-la como base para submarinos, as tropas britânicas iniciaram a Operação Garfo. O plano foi bem elaborado e executado com precisão, resultando em uma ocupação quase sem sangue. Uma peculiaridade dessa operação foi que a única vítima não foi um inimigo, mas um trágico acidente, quando um fuzileiro naval cometeu suicídio a caminho do local da invasão. Essa invasão destacou a importância da Islândia, uma pequena, mas vital área no Atlântico Norte, para a estratégia de defesa dos aliados. A presença britânica na Islândia ajudou a garantir as rotas marítimas e a impedir o estabelecimento de posições das potências do eixo na região. Essa operação desempenhou um papel crucial na formação das fases finais da guerra e, em última análise, contribuiu para a vitória dos aliados. É surpreendente pensar como uma ilha tão pequena teve um papel tão grande na história mundial. Difícil de acreditar, mas Amsterdã enfrenta inundações com Humid. Este sistema incrível existe desde o século XV e mostra a longa história de inovações engenheirais da cidade. Humid, desenvolvido especialmente para gerenciar a complexa rede de canais, ajuda a proteger Amsterdã das inundações, o que é especialmente importante devido à sua baixa altitude. A cidade depende muito desses canais, não apenas para transporte, mas também para o controle das águas pluviais. Com o Humid, os níveis de água são monitorados com precisão, permitindo que os canais lidem com chuvas intensas e evitando transbordamentos nas ruas e nas casas. Essa infraestrutura inteligente se destacou ao longo dos séculos, adaptando-se às necessidades em mudança da cidade vibrante e preservando seu charme único. Hoje, o Humid é um exemplo de como a genialidade do passado resolve desafios modernos, garantindo segurança e beleza para os moradores e milhões de turistas em Amsterdã. Que incrível saber que um sistema do século XV ainda nos serve hoje. Descubra a impressionante quantidade de ovelhas na Austrália. Após a China, a Austrália se destaca com cerca de 100 milhões de ovelhas, tornando-se um grande produtor de carne e lã de ovelha. Esses animais peludos têm um impacto significativo na economia do país, especialmente porque a Austrália é um dos principais produtores de lã do mundo. Vastíssimos pastos são ideais para essas ovelhas, criando condições favoráveis para sua vida. Curiosamente, a ovinocultura australiana também foca na sustentabilidade, e os fazendeiros utilizam métodos cuidadosos para manter a saúde dos animais e cuidar do meio ambiente. Além da lã, as ovelhas são valorizadas pela carne, o que aumenta a popularidade de pratos saborosos de cordeiro ao redor do mundo. Essa impressionante quantidade de ovelhas não só apoia as comunidades locais,
mas também desempenham um papel importante na identidade agrícola da Austrália. Você consegue imaginar um rebanho tão grande vagando pelo mato? Vamos descobrir a verdade sobre os pinguins imperadores. Essas aves incríveis conseguem mergulhar a uma profundidade de 564 metros, mostrando sua impressionante adaptação à vida nas águas geladas da Antártica. Esse recorde foi estabelecido na costa leste da Antártica, onde esses mergulhadores ágeis caçam peixes e outros seres marinhos. Para comparação, 564 metros é quase o dobro da altura do Shard, o edifício mais alto da Europa, localizado em Londres. Os pinguins imperadores têm uma fisiologia especial que lhes permite prender a respiração por mais de 20 minutos, possibilitando alcançar essas profundidades impressionantes. Seus corpos aerodinâmicos e asas fortes, que funcionam como nadadeiras debaixo d'água, ajudam-nos a se mover nas águas frias em busca de alimento. Essas características são essenciais para a sobrevivência em um ambiente onde a comida pode ser escassa e a competição é feroz. A incrível habilidade de mergulho dos pinguins imperadores não apenas destaca suas adaptações únicas, mas também oferece uma visão de como a vida pode prosperar em condições extremas. Quais outras conquistas notáveis você acha que essas aves fascinantes podem realizar? Você sabia que os moradores da ilha viajam como condutores de trem? Em uma ilha isolada, 80 moradores transformaram suas viagens diárias em uma aventura emocionante, parecida com o funcionamento de um sistema ferroviário. Eles criaram uma maneira inovadora de se locomover, sem usar veículos tradicionais. Em vez disso, utilizam uma rede de trilhas interconectadas e sinais para guiar os viajantes. Vestidos com uniformes de condutores, esses ilhéus gerenciam o fluxo de pessoas, garantindo segurança e eficiência a caminho de diferentes destinos. Essa abordagem única não só destaca o espírito comunitário, mas também fortalece os laços entre os moradores. Acredite ou não, esse jeito de se mover demonstra a rica cultura e criatividade da ilha, oferecendo ao mesmo tempo uma solução prática e uma experiência agradável de viagem. Não é incrível como uma ideia simples pode transformar as viagens do dia a dia? E isso pode te surpreender: o planeta de fogo e gelo. No vasto universo, existe um planeta que supera nossa imaginação, frequentemente chamado de bola ardente de gelo. Este mundo estranho está incrivelmente próximo de sua estrela, tornando sua atmosfera um verdadeiro inferno. O calor intenso provoca combustão espontânea, criando tempestades de fogo de gases. Mas aqui está o detalhe: apesar do ambiente flamejante, a enorme pressão gravitacional deste planeta comprime qualquer vapor d'água em estado sólido. Essa combinação única de calor extremo e pressão cria um ambiente diferente de tudo que vemos na Terra. Cientistas acreditam que estudar este planeta pode revelar os mistérios dos fenômenos atmosféricos e da formação de planetas. Como um mundo pode estar ao mesmo tempo em chamas e congelado. Compreender sua dinâmica desafia nossas ideias sobre como os planetas podem ser. Então, da próxima vez que você olhar para as estrelas, lembre-se de que algumas delas podem esconder mundos onde o gelo encontra o fogo em uma emocionante dança cósmica. Simpatia e empatia são dois conceitos relacionados à compreensão dos sentimentos, mas desempenham papéis diferentes em nossas interações com os outros. Simpatia é quando sentimos pena de alguém, muitas vezes projetando nossos próprios sentimentos na situação deles. Por exemplo, se um amigo perde um animal de estimação, podemos expressar uma tristeza semelhante à que sentimos ao perder o nosso. Já a empatia exige uma compreensão mais profunda. Reconhecemos a dor do outro sem torná-la nossa. Um verdadeiro empata pode sentir o estado emocional do outro e reagir com compaixão, superando a distância entre saber e sentir. Curiosamente, algumas pessoas com traços psicopáticos podem entender intelectualmente as emoções, mas têm dificuldades em vivenciá-las, o que destaca a profundidade da empatia. Essa diferença mostra que a empatia promove relacionamentos significativos, enriquecendo nossa experiência humana comum. Como podemos desenvolver mais empatia em nosso dia a dia? Prepare-se para se surpreender com a determinação de Sequoia. Em 1813, Sequoia, um guerreiro Cherokee que não sabia ler nem escrever, percebeu como os brancos usavam a comunicação escrita e entendeu que isso lhes dava uma grande vantagem. Inspirado por essa observação, ele decidiu criar um sistema que ajudasse seu povo a se comunicar e preservar sua cultura. Em 1821, após muitos anos de trabalho árduo, Sequoia desenvolveu um alfabeto silábico Cherokee.
uma escrita única que permitiu registrar o idioma Cherokee de forma eficaz. Sua abordagem inovadora permitiu que o povo Cherokee aprendesse a ler e escrever em apenas alguns anos. Surpreendentemente, graças a esse esforço, a taxa de alfabetização entre os Cherokees em 1830 ultrapassou 90%. Essa conquista não apenas fortaleceu a comunidade Cherokee, mas também demonstrou a importância da língua na preservação da identidade e cultura. O trabalho de Sequoyah é um exemplo notável de como a visão de uma única pessoa pode transformar uma comunidade e destacar o poder da alfabetização na promoção da compreensão e unidade. Não é incrível como uma ideia pode mudar o curso da cultura? Opa é o único peixe de sangue quente do planeta, e isso é realmente fascinante. Esse peixe incrível que muitas vezes é comparado a uma grande moeda brilhante por causa de sua forma redonda e brilho metálico, tem uma habilidade extraordinária de manter sua temperatura corporal acima da água fria em que nada. A maioria dos peixes é de sangue frio e depende do ambiente para regular sua temperatura, mas se adapta muito bem às profundezas do oceano. Gerando calor através da atividade muscular, consegue manter sua temperatura central, alguns graus acima da temperatura da água ao seu redor. Esse calor acelera seu metabolismo, permitindo que seja ativa e ágil, o que é essencial para caçar e nadar nas profundezas do oceano. Com sua habilidade excepcional e aparência vibrante, realmente se destaca no mundo subaquático. Quem não gostaria de saber mais sobre esse peixe tão especial? Você já se perguntou por que os anéis de Saturno brilham? Os magníficos anéis de Saturno encantam todos que os observam, e seu brilho vem dos materiais que os compõem. Principalmente feitos de gelo, pedras e pequenas partículas de poeira. Esses anéis refletem a luz do Sol como muitas joias brilhantes no céu noturno. Quando a luz solar atinge os anéis, a superfície de gelo cintila, tornando-os visíveis mesmo a milhões de milhas de distância. Esse espetáculo deslumbrante realmente vale a pena ser visto. Os anéis de Saturno não são apenas bonitos. Eles também revelam segredos da história do planeta e suas influências gravitacionais. Cientistas acreditam que esses anéis podem ser restos de cometas ou luas que se desintegraram devido à forte gravidade de Saturno. Então, da próxima vez que você olhar para uma imagem de Saturno, lembre-se de que esses anéis brilhantes não são apenas uma bela visão, mas uma fascinante janela para as maravilhas do nosso sistema solar. Bebês que não recebem afeto tátil, como abraços e carinhos, enfrentam sérios riscos à saúde, incluindo o síndrome da falta de crescimento. Esse síndrome surge pela falta de cuidado em fases iniciais importantes do desenvolvimento. Pesquisas mostram que a falta de toques pode reduzir os níveis de ocitocina, muitas vezes chamada de hormônio do amor. A ocitocina desempenha um papel fundamental na formação de vínculos e na saúde emocional. Sem interação tátil suficiente, os bebês podem sofrer de distúrbios no desenvolvimento neurológico, afetando seu crescimento físico e emocional. Pense nisso. Os bebês foram feitos para se conectar através do toque. Quando eles se aconchegam a uma pessoa carinhosa, isso não só é agradável, mas também ajuda a desenvolver seu cérebro e cria uma sensação de segurança. Portanto, atos simples de afeto, como segurar o bebê no colo ou balançá-lo suavemente, não apenas acalmam, são vitais para seu bem-estar geral. Não é incrível como algo tão simples como um abraço pode impactar o futuro da criança? Você ficará surpreso ao saber que o Hindi é raro. Apesar de muitos idiomas terem uma ampla distribuição global, o Hindi é língua oficial apenas em 2 países, Índia e Fiji. Na Índia é não só um dos 22 idiomas oficialmente reconhecidos, mas também o mais falado, especialmente nos estados do norte, onde é amplamente utilizado no dia a dia, na educação e na mídia. As raízes do Hindi na Índia são profundas, refletindo ricas tradições e diversidade cultural. Ao mesmo tempo, Fiji apresenta um caminho único para o Hindi, que é falado principalmente entre os indianos de Fiji, descendentes de trabalhadores indianos trazidos para trabalhar nas plantações de açúcar no século XIX. Essa mistura cultural permite que o Hindi prospere em Fiji, criando um fascinante mosaico linguístico. Como essa pequena presença afeta a comunicação global? Vamos descobrir a verdade sobre a pimenta. Você sabia que todos os tipos de pimenta, verde, preta, branca e vermelha, vêm na verdade da mesma planta chamada Piper nigrum? Essa planta incrível é responsável pelo sabor picante que associamos à pimenta.
A pimenta verde é colhida antes de amadurecer completamente, o que lhe dá um sabor fresco e crocante. A pimenta preta é apenas as bagas verdes secas, o que torna seu sabor mais intenso. A pimenta branca é feita das mesmas bagas, mas com a casca removida, criando um sabor diferente que é frequentemente usado em pratos claros para melhorar a apresentação. Quando falamos sobre a pimenta vermelha, estamos nos referindo às bagas completamente maduras do Piper nigrum. Curiosamente, a pimenta rosa não é uma verdadeira pimenta. Ela vem de outra planta, a árvore de pimenta brasileira. Então, da próxima vez que você pegar pimenta, lembre-se da fascinante jornada dessas pequenas bagas. Você pode se surpreender. A tradição dos testes de natação na Finlândia. Na Finlândia, os alunos do ensino médio devem passar por um teste de natação antes da formatura, e isso não é apenas uma diversão. Essa tradição se baseia na crença de que, se os estudantes conseguem atravessar um lago gelado, estão prontos para os desafios da vida universitária. Imagine as águas congelantes. O teste de natação geralmente envolve percorrer uma certa distância em condições frias, o que ensina não apenas habilidades de sobrevivência, mas também resistência e coragem. A ideia é que dominar uma tarefa tão desafiadora pode aumentar a confiança dos alunos diante das dificuldades acadêmicas que virão. Além de aprender a nadar, eles sentem um senso de realização que os ajudará a enfrentar futuros desafios com uma atitude mais forte. Essa abordagem única à educação destaca como as habilidades de vida se combinam com as exigências acadêmicas. Então você já pensou em como a natação pode influenciar seu sucesso? Você sabe como os espanhóis se cumprimentam? Na Espanha e em Portugal, é comum cumprimentar amigos e familiares com um beijo em ambas as bochechas. Essa tradição encantadora não é apenas uma forma de dizer olá, ela simboliza calor, amizade e um forte senso de comunidade. Ao cumprimentar alguém com esse ritual, você não apenas compartilha um gesto físico, mas também expressa carinho e proximidade. Em diferentes regiões da Espanha, essa prática pode variar um pouco. Por exemplo, algumas pessoas podem trocar 2 beijos, enquanto outras oferecem apenas um. A tradição dos beijos nas bochechas reflete o caráter social das culturas espanhola e portuguesa, onde as conexões pessoais são muito valorizadas. É bonito ver isso em cafés, encontros familiares e eventos sociais. Embora para pessoas de culturas onde se costuma apertar as mãos, isso possa parecer estranho, o beijo nas bochechas serve como um elo que une amigos e entes queridos de uma maneira alegre e expressiva. Então, da próxima vez que você estiver na Espanha ou em Portugal, não se surpreenda se um beijo amigável fizer parte do cumprimento. Acredite ou não, americanos perderam mais de 3 bilhões de dólares por causa de fraudes. Em 2023, as fraudes online se tornaram um grande problema e pessoas comuns são as principais vítimas. Os golpistas estão cada vez mais espertos, usando truques como phishing, onde enviam e-mails falsos para roubar informações pessoais, e fraudes de suporte técnico, se passando por assistentes para acessar seu computador. Esquemas de investimento também enganaram muitas vítimas desavisadas, prometendo altos retornos que nunca chegam. Essas fraudes mostram como a cibersegurança é importante em nossas vidas. Com nossa crescente dependência da internet para tudo, desde operações bancárias até compras, é fundamental reconhecer os sinais de fraude e se proteger. A conscientização é a chave. Você verificou a segurança de suas atividades online recentemente? Vigilância pode proteger seu dinheiro e sua paz de espírito. Você consegue passar pelo desafio das formigas cortadeiras? Para os jovens do povo Sateré Maué, na Amazônia brasileira, a iniciação não é apenas uma caminhada, é um teste de coragem e resistência. Este ritual emocionante envolve suportar a picada dolorosa de mais de 300 formigas cortadeiras, conhecidas por terem uma das picadas mais dolorosas do mundo dos insetos. A iniciação começa quando os jovens colocam as mãos em luvas especiais cheias dessas formigas ferozes, que picam e ferroam repetidamente. Essa experiência não é apenas sobre suportar a dor, simboliza a passagem para a vida adulta e demonstra sua força e resiliência. Após a iniciação, esses jovens são homenageados como guerreiros, ganhando respeito e um novo papel em sua comunidade. Essa tradição cultural destaca a riqueza da experiência humana e os esforços das sociedades para marcar mudanças significativas na vida. Você se atreve a aceitar o desafio das formigas cortadeiras? Vamos revelar a verdade sobre as corujas. Nem todas as espécies de corujas sabem rotar, e as corujas das torres são um exemplo interessante disso.
em vez do clássico ró, que muitas vezes associamos às corujas. Essas aves únicas se comunicam com gritos assustadores e sons sibilantes. Esses sons, que podem durar de 2 a 4 segundos, têm funções diferentes. Para as corujas das torres, os gritos podem sinalizar perigo ou preocupação, enquanto os sibilos são usados como um mecanismo de defesa para afastar intrusos ou predadores. Essa maneira incomum de se comunicar as torna realmente únicas no mundo das aves. Então, da próxima vez que você pensar em corujas, lembre-se de que nem todas rutam. Algumas, como as corujas das torres, têm seu próprio jeito de se expressar e proteger seu território. A natureza não é cheia de surpresas. Você pode se surpreender. A Islândia regula nomes para recém-nascidos. Na Islândia, os pais não podem simplesmente escolher qualquer nome para seu bebê. Eles devem optar por um nome da lista oficial de nomes aprovados. Esse sistema único foi criado para proteger a língua islandesa e garantir que os nomes sigam as regras de gramática e pronúncia. Um comitê de nomes formado por especialistas analisa e aprova os nomes, levando em conta fatores como sua compatibilidade com a cultura islandesa. Se os pais desejam usar um nome que não está na lista, precisam obter uma autorização especial, que nem sempre é concedida. Isso significa que muitos nomes marcantes ou incomuns podem não ser aceitos se não atenderem aos princípios de nomeação do país. Essa abordagem fascinante não só preserva a língua, mas também gera discussões sobre identidade e tradições no mundo moderno. Não é interessante como algo tão simples como um nome pode refletir e moldar a cultura? Prepare-se para a surpresa: melancias borbulhantes. Em certas condições, as melancias podem ficar surpreendentemente espumosas quando amadurecem demais. Isso acontece porque os açúcares da fruta fermentam, liberando gás carbônico. Quando a melancia é cortada, o gás acumulado sai rapidamente, criando um jato borbulhante de suco doce. Imagine cortar uma melancia e ver ela espumando e jorrando como um mini vulcão de frutas. Esse fenômeno inesperado pode causar uma bagunça no seu piquenique de verão, mas também destaca a fascinante ciência da fermentação. Se você já pensou em deixar uma melancia por muito tempo, pense nisso. Você pode acabar com uma explosão suculenta em vez de um lanche refrescante. Quem diria que nossa fruta favorita do verão poderia causar tanto caos borbulhante? Experimente esse truque incrível com o bastão de selfie. Usar um bastão de selfie com uma câmera de 360 graus permite criar imagens impressionantes que parecem saídas de um videogame. Imagine estar cercado por paisagens deslumbrantes e capturar cada ângulo em uma única foto. Com a câmera de 360 graus, você pode não apenas fotografar a vista à sua frente, mas também registrar tudo ao seu redor. Essa tecnologia cria conteúdo imersivo que faz você se sentir como se estivesse em um mundo virtual. Quando você balança o bastão de selfie, a câmera captura uma imagem esférica completa. Depois, ao revisar essas fotos, você pode girar para ver partes da cena que não percebeu durante a gravação. Esse truque divertido é perfeito para viajantes, gamers e todos que adoram compartilhar ângulos únicos. Então, se você quer adicionar criatividade à sua coleção de fotos e impressionar seus amigos com efeitos visuais incríveis, experimente fazer um selfie de 360 graus, pronto para mudar sua abordagem à fotografia. O que acontece quando tratamos a psicopatia? Psicólogos revelam fatos interessantes sobre a terapia cognitivo-comportamental, conhecida como TCC, e seu potencial para ajudar pessoas com psicopatia. Esse tipo de terapia visa mudar padrões de pensamento e comportamento prejudiciais, o que é especialmente importante para aqueles que frequentemente têm dificuldades com empatia e controle de impulsos. Estudos mostram que a TCC pode trazer mudanças positivas em algumas características associadas à psicopatia, reduzindo até a probabilidade de crimes violentos. Ao abordar esses problemas cognitivos fundamentais, os terapeutas buscam desenvolver estratégias que promovam comportamentos e reações emocionais mais saudáveis. Imagine um mundo com menos crimes violentos, porque as pessoas aprendem a controlar melhor seus impulsos. A promessa da TCC traz esperança não apenas para as vítimas, mas para a sociedade como um todo. Será que essa abordagem pode mudar nossa compreensão e tratamento da psicopatia? Você pode se surpreender ao descobrir que dormir leva tempo. Quanto tempo você geralmente leva para adormecer? Em média, a maioria das pessoas precisa de apenas 7 minutos para cair no sono, o que mostra claramente como nossos corpos precisam de descanso após um longo dia.
No entanto, a vida moderna muitas vezes atrapalha isso. O estresse do trabalho ou dos estudos pode nos impedir de relaxar, fazendo nossa mente trabalhar constantemente. Além disso, passar muito tempo em frente às telas antes de dormir pode confundir nosso cérebro, fazendo-o pensar que ainda é dia. Se você tem dificuldade para adormecer, não está sozinho. Muitos de nós têm maus hábitos de sono que podem atrasar o processo de adormecer, mas não perca a esperança. Com pequenas mudanças como relaxar 1 hora antes de dormir e criar uma zona livre de tecnologia, você pode aumentar suas chances de adormecer rapidamente e acordar revigorado. Pronto para enfrentar os desafios do sono? O que realmente acontece quando países se tornam amigos? O Marrocos foi o primeiro a reconhecer a independência dos Estados Unidos, um gesto importante para a jovem nação. Em 1777, quando a Revolução Americana ganhava força, o Marrocos abriu seus portos para os navios americanos, permitindo que o comércio prosperasse muito antes do fim oficial da guerra, em 1783. Essa ação não apenas demonstrou o apoio do Marrocos, mas também estabeleceu as bases para um relacionamento duradouro. Em 1786, os dois países fortaleceram sua parceria ao assinar um tratado de amizade que estabeleceu a mais longa relação diplomática contínua na história dos... Isso significa que Marrocos e Estados Unidos são amigos há mais de 230 anos. Através do comércio, intercâmbios culturais e discussões políticas, eles construíram uma conexão única que permanece significativa até hoje. É incrível como uma amizade tão forte começou em meio a uma revolução. Difícil de acreditar, mas Marie Curie enfrentou um escândalo. No início do século XX, a renomada cientista Marie Curie se viu em uma situação complicada quando seu romance com um físico casado se tornou público. Sua vida pessoal rapidamente atraiu tanta atenção quanto seu trabalho inovador sobre radioatividade. Quando suas cartas pessoais foram divulgadas, isso gerou uma onda de desaprovação pública e o comitê do Prêmio Nobel até pressionou para que ela não comparecesse à segunda cerimônia de entrega do prêmio, a fim de evitar mais escândalos. No auge dessa drama, Albert Einstein a apoiou, incentivando-a a aceitar suas conquistas e a participar da cerimônia. Marie demonstrou uma coragem impressionante diante das críticas, acabando por aceitar o prêmio. Sua determinação não apenas destacou suas realizações científicas, mas também mostrou sua força em superar as dificuldades da vida pessoal e profissional. Que inspiração! Vamos desvendar a verdade sobre a Estrada Atlântica da Noruega. Este incrível trajeto conecta várias ilhas por meio de uma série de pontes impressionantes que parecem flutuar sobre o oceano. Localizada na costa oeste da Noruega, a Estrada Atlântica não é apenas uma rodovia comum, é uma maravilha da engenharia que mostra a beleza da natureza e a criatividade humana. Inaugurada em 1989, ela se estende suavemente por cerca de 8,3 quilômetros e é frequentemente considerada uma das estradas mais bonitas do mundo. O que a torna ainda mais impressionante é como ela enfrenta corajosamente o clima imprevisível do Oceano Atlântico, onde ventos fortes e chuvas intensas são comuns. Os visitantes desfrutam de vistas deslumbrantes de ondas quebrando, penhascos dramáticos e paisagens pitorescas. Seja de carro ou a pé, essa notável conquista da engenharia convida aventureiros e amantes da natureza a experimentar seu encanto pessoalmente. Craigslist realmente ganha tanto dinheiro? A resposta é surpreendente. Sim, essa plataforma popular de anúncios gera mais de 600 milhões de dólares em receita a cada ano, com apenas 50 funcionários. Como eles conseguem isso? O Craigslist dominou a arte do minimalismo, criando um site que prioriza a funcionalidade em vez de recursos chamativos. Essa simplicidade atrai milhões de usuários em busca de diversos serviços, desde vagas de emprego até moradia. Ao contrário de muitas grandes empresas de tecnologia, o Craigslist depende muito de seus usuários para criar conteúdo e atrair tráfego, o que ajuda a manter os custos operacionais baixos. A maior parte da receita da plataforma vem da publicação de anúncios de emprego em grandes cidades e de algumas outras categorias, cobrando taxas razoáveis pela visibilidade oferecida. Essa abordagem única e modelo de negócios mostram como uma pequena equipe pode alcançar um enorme sucesso na era digital, desafiando as expectativas tradicionais de crescimento de startups. Você pode se surpreender. Cemitérios e sepultamentos não são a mesma coisa.
Muitas pessoas usam esses termos como sinônimos, mas eles têm significados diferentes. O cemitério geralmente fica perto de uma igreja e serve como local de sepultamento para os fiéis. Normalmente é menor e mais íntimo, abrigando os restos de moradores locais. Já o sepultamento é frequentemente uma área maior e independente, que pode não estar ligada a nenhuma organização religiosa. Esses espaços surgiram com o crescimento da população, permitindo que as cidades realizassem muito mais sepultamentos do que pequenos cemitérios poderiam comportar. Com o tempo, os cemitérios evoluíram, incluindo monumentos elaborados, jardins tranquilos e até locais para serviços memoriais, tornando-se não apenas lugares de descanso, mas também áreas de reflexão. Então, da próxima vez que você ver um cemitério ou um sepultamento, pense na história e no significado de cada um deles. Acredite ou não, mas existe um pebolim gigante. No dia 23 de setembro de 2023, em Istambul, Turquia, um marco incrível foi alcançado no mundo dos jogos de mesa. Der Brummer e sua equipe criativa da KP Agency criaram uma mesa de pebolim impressionante, com 151 metros de comprimento. Essa enorme estrutura não só impressiona pelo tamanho, mas também traz um elemento único ao jogo favorito de todos. Imagine jogar pebolim em uma mesa maior que um campo de futebol. A mesa conta com jogadores clássicos e gols, mas com elementos adicionais que permitem que mais pessoas participem da diversão. Essa criação não só estabeleceu um novo recorde mundial, mas também uniu jogadores de todas as idades, promovendo trabalho em equipe e emoção. O evento atraiu muitos espectadores que queriam ver esse jogo gigante em ação. É um testemunho da criatividade e do espírito do jogo, que continua a prosperar em todo o mundo. Então, da próxima vez que você reunir amigos para uma partida divertida, pense em como essa enorme mesa de pebolim pode transformar sua experiência. Quais outros recordes incríveis podem estar prontos para serem quebrados? O que é surpreendente sobre o seu coração? Você sabia que seu coração bate cerca de 115 mil vezes por dia? Isso significa que, em um ano, ele faz cerca de 42 milhões de batidas. Esse ritmo incrível não é por acaso. É controlado por impulsos elétricos que trabalham incessantemente para que seu coração continue bombeando sangue normalmente, mesmo enquanto você dorme. Esses pequenos sinais elétricos provocam cada batida do coração, enviando ondas de energia através do músculo cardíaco e mantendo seu ritmo estável. Como resultado, seu coração bombeia sangue rico em oxigênio para todos os seus órgãos, fornecendo energia para que funcionem corretamente. Não importa se você está correndo uma maratona ou apenas relaxando no sofá, seu coração é uma força incansável que trabalha dia após dia. Não é incrível como esse órgão, do tamanho de sua mão, pode realizar uma tarefa tão incrível sem que você precise pensar nisso? Fato incrível sobre o deserto de Wadi Rum. Este deserto impressionante na Jordânia é famoso por suas magníficas formações rochosas e altas dunas de areia, que atraem tanto cineastas quanto aventureiros. Imagine uma vasta paisagem, com penhascos majestosos que se erguem do chão do deserto, cada um contando a história de uma antiga era geológica. Wadi Rum não é apenas um lugar bonito para amantes da natureza, também serviu de cenário para filmes icônicos, como Lawrence da Arábia, e o sucesso de ficção científica Perdido em Marte. Esses filmes aproveitam as paisagens únicas do deserto para criar imagens visuais inesquecíveis. Os visitantes de Wadi Rum costumam explorar seu relevo singular a pé ou em jipes, admirando as maravilhas naturais. Além de sua atratividade cinematográfica, o deserto é um paraíso para quem se interessa pela cultura beduína, com muitos moradores locais oferecendo passeios que destacam o modo de vida tradicional. Se você tiver a oportunidade de explorar Wadi Rum, descobrirá um lugar mágico onde natureza, história e cinema se encontram em um espetáculo impressionante. Você sabia que Hilleman criou metade das nossas vacinas? Maurice Ralph Hilleman foi um cientista excepcional, cuja pesquisa teve um grande impacto na saúde pública. Ele desenvolveu 8 das 14 vacinas recomendadas para crianças hoje, desempenhando um papel fundamental na proteção de gerações contra doenças perigosas. Suas vacinas protegem contra sarampo, cachumba e varicela, o que é crucial para a saúde infantil. Além de seu trabalho com vacinas, Hilleman também avançou significativamente nossa compreensão da clamídia, uma infecção comum que pode causar sérios problemas de saúde se não tratada. A dedicação incansável de Hilleman à pesquisa e ao desenvolvimento salvou muitas vidas, tornando-o um verdadeiro herói na medicina.
O legado de seu trabalho continua a proteger crianças em todo o mundo. Não é incrível como os esforços de uma única pessoa podem mudar a saúde de tantas pessoas? Acredite ou não, batata tem gosto de maçã. Você pode pensar que são alimentos completamente diferentes, mas na verdade, esses dois produtos populares têm uma semelhança surpreendente no sabor. Pesquisas mostram que, embora batatas e maçãs tenham seus próprios aromas, seu sabor principal pode ser bem parecido. Se você quiser testar isso, feche o nariz enquanto experimenta os dois. Ao bloquear o olfato, você perceberá que os sabores desses dois alimentos se tornam indistinguíveis. É impressionante como nossa percepção do gosto depende tanto do cheiro. Isso acontece porque quase 80% do que percebemos como sabor vem dos nossos receptores olfativos. Então, da próxima vez que você comer batata ou maçã, lembre-se de que seus aromas podem ofuscar seu sabor. Quem sabe, talvez você queira experimentar receitas únicas que combinem os dois ingredientes, aproveitando essa incrível semelhança de sabor. Quantas outras combinações de alimentos podemos descobrir que surpreenderão nossas papilas gustativas? O que aconteceu com a Vila Inuit, desaparecida em 1930? Em 1930, o mundo foi surpreendido por um mistério, quando uma vila inteira de Inuits perto do lago Anjacuíne, no Canadá, desapareceu sem deixar vestígios. Imagine, as casas estavam vazias e a comida deixada para trás, como se os moradores tivessem saído de repente. As circunstâncias desse evento estranho permanecem incertas, gerando debates entre historiadores e pesquisadores. Alguns acreditam que mudanças no ambiente ou uma ameaça repentina da vida selvagem podem ter levado os moradores a evacuar rapidamente. Outros sugerem que eles poderiam ter sido atraídos por melhores áreas de caça ou novos assentamentos. No entanto, apesar das extensas buscas ao longo das décadas, os investigadores não encontraram provas convincentes para explicar o que realmente aconteceu. A história do lago Anjacuíne agora se assemelha a um conto popular, envolto em mistério e intriga. Esse evento enigmático continua a se inspirar livros, documentários e discussões. Ao mergulharmos mais fundo em nosso passado, não podemos deixar de nos perguntar: será que há outras histórias ocultas esperando para serem descobertas? Você já se perguntou por que tifo e tifó são doenças diferentes? Apesar dos nomes parecidos, tifó e tifo são duas doenças distintas, causadas por bactérias diferentes. Essa diferença foi compreendida apenas no século XIX, quando os cientistas começaram a investigar suas origens. O tifó é causado pela bactéria Salmonella typhi, que geralmente é transmitida por alimentos e água contaminados. Por outro lado, o tifo é causado por diferentes espécies do gênero Rickettsia, e frequentemente é transmitido por piolhos ou pulgas. O termo tifó vem da semelhança dos sintomas com os do tifo, o que gerou confusão. Compreender as diferenças entre essas doenças é crucial, especialmente para a saúde pública, pois os métodos de prevenção e tratamento são bastante diferentes. Portanto, da próxima vez que você ouvir sobre tifo ou tifó, lembre-se de que esses nomes representam muito mais do que apenas palavras. É verdade que as tatuagens maori contam histórias? Na Nova Zelândia, a arte tradicional de tatuagem entre os maoris é chamada de moko, se for no rosto, e tomoko, se cobre o resto do corpo. Essas tatuagens incríveis fazem muito mais do que apenas parecer bonitas. Elas têm um papel importante na expressão da identidade, nas narrativas e no status social. Cada marca na pele conta algo significativo sobre a pessoa que a usa, como sua linhagem, conquistas ou experiências. Para os maoris, essas tatuagens são uma conexão com sua cultura e um símbolo de orgulho. Os padrões não são escolhidos aleatoriamente. Eles são cuidadosamente criados para refletir histórias familiares e conquistas pessoais. Na verdade, receber um moko ou tomoko, muitas vezes, é uma experiência profundamente espiritual, ilustrando a poderosa conexão entre a pessoa e seu legado. Não é incrível como a arte pode transmitir tanto significado? Você sabia que a camiseta era originalmente uma roupa íntima para solteiros? Em 1904, a camiseta surgiu como uma nova solução para a roupa íntima masculina, criada para conforto e praticidade. Com seu design simples, sem botões ou fechos, ela eliminou os incômodos das camisetas tradicionais. Isso a tornou popular entre os solteiros que preferiam a simplicidade na vestimenta. As primeiras camisetas eram feitas de algodão leve, perfeitas para dias quentes e saídas informais. Com o tempo, elas se transformaram de um item puramente funcional em uma peça de moda.
adorada por pessoas de todas as idades e estilos. Hoje, as camisetas são usadas em todo o mundo, disponíveis em infinitos designs, cores e tecidos. Elas simbolizam a moda casual e até servem como uma tela para a autoexpressão, através de gráficos e slogans. Não é incrível como uma coisa tão simples pode ter uma história tão rica e um significado cultural tão profundo? Você sabia que as teclas F e J ajudam você a digitar melhor? Esses pequenos relevos no teclado não são apenas um detalhe de design, eles têm um papel importante na digitação sem olhar. Quando você posiciona os dedos indicadores nas teclas F e J, é como encontrar a linha de partida para suas mãos. A partir daí, você pode facilmente se mover para outras teclas ao toque, sem olhar para baixo. Essa técnica não só aumenta sua velocidade de digitação, mas também melhora a precisão, o que é especialmente útil para digitadores profissionais que dependem de um trabalho rápido e preciso. Dominando a linha inicial, que inclui as teclas A, S, D, F, G, H, J, K, L e o ponto e vírgula, você pode aumentar sua eficiência na digitação e economizar tempo em tarefas como escrever ensaios ou programar. Então, da próxima vez que você se sentar ao teclado, lembre-se desses pequenos relevos. Eles são seus aliados secretos na busca pela maestria na digitação. Você já pensou por que o sal precisa de um novo olhar? A colher elétrica para sal muda a nossa forma de temperar os alimentos. Esse gadget inovador realça o sabor natural do sal, enquanto reduz a quantidade de sódio. Como funciona? Com uma leve corrente elétrica, a colher transforma os cristais de sal e os enriquece com um sabor que vai agradar seus pratos. Imagine polvilhar esse sal mágico e sentir a diferença no gosto, evitando os efeitos negativos do excesso de sódio para a saúde. Isso torna o preparo dos alimentos mais saudável e prazeroso, perfeito para quem quer que seus pratos sejam saborosos e nutritivos. Com a colher elétrica para sal, qualquer cozinheiro caseiro pode impressionar a família e os amigos cuidando da sua saúde. Quer adicionar sabor aos seus pratos sem o sódio em excesso? É verdade que o sol não é amarelo. Muitas pessoas olham para cima e veem um sol amarelo brilhante no céu, mas essa ideia comum pode ser um pouco enganosa. Na verdade, o sol emite luz que parece branca quando observada do espaço. A razão pela qual o percebemos como amarelo está na atmosfera da Terra. Quando a luz solar passa pela nossa atmosfera, as ondas curtas de luz, como o azul e o violeta, se dispersam mais do que as ondas longas, como o vermelho e o amarelo. Esse efeito de dispersão é mais forte quando o sol está baixo no céu, como durante o nascer e o pôr do sol, tornando-o ainda mais amarelo ou alaranjado. No entanto, em um dia claro, o sol parece mais próximo do branco quando está alto acima de nós. Então, da próxima vez que você ver essa esfera brilhante, lembre-se de que ela brilha mais do que você imagina. Não é fascinante? Você sabia que a Maria tifoide nunca apresentou sintomas? Esta é a história de Mary Mallon, uma cozinheira irlandesa que, sem saber, carregava as bactérias da febre tifoide. No início dos anos 1900, ela trabalhou em várias casas em Nova York, e sua culinária resultou em mais de 50 casos confirmados de febre tifoide. Apesar de estar completamente saudável, Mary era contagiosa e transmitia a doença através de sua comida. As autoridades de saúde começaram a se preocupar quando os surtos foram associados a ela, o que as levou a agir. Em 1907, ela se tornou uma das primeiras portadoras assintomáticas a serem isoladas por segurança da sociedade. Essa quarentena forçada durou quase 3 décadas, durante as quais Mary lutou contra o que considerava ser uma pessoa perigosa. Sua história levanta questões importantes sobre a ética da saúde pública. Devemos isolar uma pessoa se ela representa um risco, mesmo sem perceber? Prepare-se para se surpreender com os peixes únicos de Nevada. Este incrível estado abriga algumas das espécies de peixes mais raras do mundo, especialmente o peixe pupfish, da Devil's Hole. Esses peixinhos vivem exclusivamente em uma fonte geotérmica localizada em uma caverna profunda chamada Devil's Hole, que faz parte do Parque Nacional Death Valley. É impressionante que seu habitat seja tão único que esses peixes se adaptaram a viver em condições muito específicas, tornando-os verdadeiras maravilhas da natureza. Nevada também é o estado mais seco dos Seattle, caracterizado por vastos desertos áridos e pouca precipitação, o que demonstra uma fascinante combinação de diversidade geológica e ecológica.
Apesar do clima severo, essa paisagem abriga várias espécies únicas, destacando a resiliência da vida. A preservação do peixe pupfish da Devil's Hole é crucial não apenas para a biodiversidade, mas também como um símbolo do frágil equilíbrio nos ecossistemas de Nevada. Como algo tão pequeno pode existir em um estado tão vasto e seco? O que realmente acontece quando a tecnologia encontra o esporte? Os Jogos Olímpicos de 2012 na Grécia foram um marco ao apresentar pistolas eletrônicas para o início das competições, mudando a forma como os atletas começam suas provas. Antes, usavam-se pistolas de start tradicionais, que causavam problemas como falsos começos e nervosismo nos corredores. As pistolas eletrônicas, por sua vez, emitem sons precisos e instantâneos, tornando o processo mais fluido para todos os participantes. Elas foram projetadas para reduzir erros humanos e garantir condições iguais para todos os atletas. Essa tecnologia não só aumenta a justiça nas competições, mas também reflete uma tendência maior no esporte, onde inovações desempenham um papel fundamental. À medida que os atletas buscam melhores resultados, ferramentas como as pistolas eletrônicas se tornam parte do mundo esportivo moderno. Veremos ainda mais inovações tecnológicas nos próximos jogos. Descubra o tesouro escondido da praia Navagio, na Grécia. Localizada na ilha de Zakynthos, a praia Navagio, também conhecida como Praia do Naufrágio, é famosa por suas areias brancas e águas turquesas, tornando-se uma das praias mais fotografadas do mundo. A principal atração deste lugar pitoresco é o navio afundado Panagiotis, que misteriosamente apareceu na praia em 1980. Embora existam rumores sobre seu passado, incluindo alegações de contrabando, esse naufrágio adiciona um ar de mistério, atraindo turistas de todo o mundo. Chegar a essa linda praia é parte da aventura, já que ela só pode ser acessada de barco, proporcionando aos visitantes uma sensação de exclusividade e encantamento. Cercada por altas falésias de calcário e um mar infinito, a Praia Navagio oferece um cenário inesquecível para tomar sol, nadar e tirar fotos. Então, você está pronto para explorar esse incrível paraíso? Prepare-se para se surpreender com a Ponte Tibetana. Esta incrível estrutura, localizada em Canelo, Andorra, é um sonho para os amantes de aventura. Suspensa a mais de 1.875 metros acima do deslumbrante Vale de Rio, a ponte se estende por impressionantes 603 metros. Não é apenas uma ponte, é a segunda mais longa ponte tibetana do mundo. Imagine caminhar por ela, apreciando as vistas deslumbrantes do Vale Verde abaixo e das montanhas ao longe. A ponte combina altura emocionante e beleza natural, atraindo turistas e aventureiros. Se você é um viajante experiente ou apenas quer sentir um pouco de adrenalina, a Ponte Tibetana em Canelo oferece uma oportunidade única de se conectar com a natureza de uma forma inesquecível. Você já sonhou em caminhar entre as nuvens? Acredite ou não, barbas podem ganhar campeonatos. O Campeonato Mundial de Barbas e Bigodes celebra barbas impressionantes em competições emocionantes que acontecem a cada 2 anos. Os participantes mostram seus estilos incríveis, incluindo bigodes bem cuidados e barbas extravagantes que desafiam a imaginação. Competidores vêm de todos os cantos do mundo, cada um tentando impressionar os juízes com sua criatividade e habilidade. Este evento não é apenas um concurso, é um festival de amizade, onde os entusiastas trocam dicas sobre cuidados e estilização. As categorias variam de barbas completas a estilos livres, permitindo mostrar habilidades incríveis e individualidade. Este encontro único demonstra como a barba se tornou uma forma de arte e autoexpressão. Com uma atmosfera vibrante, competições empolgantes e participantes dedicados, o Campeonato Mundial de Barbas e Bigodes prova que, às vezes, os cabelos realmente podem ser as estrelas do show. Você pode acreditar que em inglês não existem rimas perfeitas? É verdade. Não há palavras que rimem perfeitamente com termos complicados como mês, laranja, prata ou roxo. Embora os poetas muitas vezes gostem de brincar com os sons, essas palavras específicas não têm rimas exatas, o que desperta o interesse pelas particularidades do inglês. Por exemplo, é possível encontrar rimas aproximadas, como pasta ou encharcar para mês, mas elas não são exatamente adequadas. Da mesma forma, pode-se inventar algo como dobradiça para laranja, mas fica claro que esses exemplos não têm a harmonia perfeita que uma verdadeira rima proporciona. Essa característica única do inglês fascina muitos.
pois demonstra as complexidades e a diversidade da língua. Poetas e letristas frequentemente enfrentam dificuldades ao tentar usar essas palavras escorregadias, o que os leva a serem criativos e inovadores em seu trabalho. Essa falta de rimas perfeitas pode resultar em experimentações com a língua e na busca por expressões alternativas. Então, da próxima vez que você ler um poema ou uma canção com uma dessas palavras, lembre-se da arte de suas rimas imperfeitas. Um fato interessante sobre o nome Harry Truman. Harry S. Truman, o 36º presidente dos EUA, tem um nome do meio que pode surpreender. É apenas a letra S. Seus pais tiveram dificuldade em escolher um nome para o filho. Não conseguiam decidir entre os nomes de 2 avós, então optaram por uma única letra. Essa escolha incomum gerou curiosidade e perguntas ao longo da história. Até o próprio Truman brincou sobre isso, dizendo que S não significa nada. Essa decisão estranha reflete o charme de tempos simples e tradições pessoais na família. Imagine ter um nome do meio que não tem um significado profundo. A abordagem direta de Truman reflete sua personalidade, sem rodeios e ao ponto. Então, da próxima vez que você ouvir o nome dele, lembre-se de que a intrigante letra S é um motivo único para a conversa. Por que a clonagem de cães é tão cara? Surpreendentemente, nos EUA, os donos de pets agora podem clonar seus cães amados. No entanto, essa tecnologia avançada custa uma fortuna, cerca de $30 mil, e um tempo de espera de 5 meses. O processo envolve a coleta de células do cão e a criação de uma cópia genética, permitindo que os donos mantenham a conexão com seus amigos peludos, mesmo após a partida deles. Para se preparar para a clonagem, também existe um serviço de preservação de células do animal, com uma taxa anual que varia de $1.600 a $3 mil. Embora para alguns isso possa ser a maior demonstração de amor por um animal de estimação, levanta sérias questões éticas. Muitos se perguntam se a clonagem reflete nossa ligação com os animais, ou se corre o risco de transformar suas vidas em mercadorias. Devemos priorizar os avanços científicos em relação ao ciclo natural da vida. À medida que a tecnologia avança, as fronteiras entre vida, amor e inovação se tornam cada vez mais tênues, nos levando a refletir sobre o que significa valorizar nossos companheiros. E se eu te contar sobre a gigantesca Torre Eiffel? Em 2024, Richard Plodd surpreendeu a todos ao construir a mais alta Torre Eiffel, feita de palitos de fósforo, alcançando uma impressionante altura de 7,2 metros. Esse projeto incrível exigiu mais de 700 mil fósforos, mostrando não apenas sua criatividade, mas também sua paciência e habilidade. No entanto, o caminho para esse recorde não foi fácil. Primeiro, o Guinness World Records desqualificou Richard porque ele usou fósforos sem cabeça, o que não atendia aos critérios deles. Determinado a provar seu ponto, ele alterou seu projeto e lutou pelo reconhecimento. No final, ele foi reintegrado e sua impressionante construção recebeu reconhecimento oficial. Essa história inspiradora destaca como a persistência pode transformar fracassos em conquistas. Seja você fã de engenharia, arte ou apenas ame recordes únicos, a Torre Eiffel de fósforos de Richard é uma prova de que coisas incríveis podem acontecer com trabalho duro e imaginação. Qual será a próxima criação recorde? Você consegue imaginar como é pescar cada peixe gigante de água doce? No emocionante final de sua jornada épica, nosso herói enfrentou o maior desafio: completar todas as missões secundárias da sua vida. Essa jornada não foi apenas um passatempo divertido. Incluiu pesca em rios, lagos e oceanos, em busca dessas enormes e impressionantes criaturas. A cada captura, ele enfrentou dificuldades únicas, desde lutar contra fortes correntes até entender os habitats desses gigantes. O programa mostrava não apenas sua habilidade na pesca, mas também a emoção e a dedicação que vem ao dominar um conjunto tão diversificado de habilidades. Cada peixe gigante pescado se tornava um marco, enriquecendo sua experiência e moldando seu caráter de maneiras surpreendentes. Ao final do programa, ele não apenas alcançou seu objetivo, mas também inspirou muitos espectadores a valorizar as maravilhas da natureza e, quem sabe, até a embarcar em suas próprias aventuras. Que aventuras esperam por você na natureza? Durante um jogo, aconteceu uma situação engraçada. Um jogador do campo externo teve um momento curioso quando o sol brilhante pregou uma peça nele. Enquanto seguia a bola que estava voando, ele a perdeu de vista por causa da luz ofuscante. Quando chegou ao lugar onde achava que a bola deveria cair, ele não conseguiu pegá-la.
A bola quicou de sua luva, bateu em seu peito e de alguma forma foi parar em suas calças. Surpreendentemente, mesmo com esse desfecho estranho, o momento foi contado como uma captura. Esse incidente nos lembra que, embora o beisebol exija habilidade e concentração, às vezes momentos inesperados e engraçados se tornam os mais memoráveis. Os jogadores aprendem a se adaptar e a manter a calma, mesmo quando as coisas não saem como planejado. Então, da próxima vez que você assistir a um jogo, lembre-se de que todo jogador já passou por um momento assim, cheio de risadas e um pouco de constrangimento. A bandeira, adotada em 1962, não é apenas um pedaço de tecido, ela carrega um significado profundo. O vermelho vibrante simboliza a coragem e a bravura daqueles que lutaram por seu país. Sempre que você vê esse vermelho ousado, é um lembrete dos sacrifícios feitos por muitos. Ao redor desse vermelho intenso, há uma borda azul pacífica, que representa a esperança e a harmonia entre as pessoas. Essa combinação de cores foi pensada para refletir os valores da nação, unindo força com um compromisso com a paz. Então, da próxima vez que você vir a bandeira, orgulhosamente tremulando ao vento, reserve um momento para apreciar as poderosas histórias por trás de suas cores. Elas falam sobre resiliência e aspiração, inspirando os cidadãos a abraçar tanto sua coragem quanto seu desejo de tranquilidade. Não é incrível como a bandeira pode dizer tanto? Você pode acreditar que a Europa esconde um oceano sob o gelo? Esta lua incrível de Júpiter, chamada Europa, não é apenas uma esfera congelada no espaço. Sob sua espessa camada de gelo, existe um enorme oceano. Cientistas acreditam que esse oceano subterrâneo pode ter até 96 quilômetros de profundidade e conter mais água do que todos os oceanos da Terra juntos. O que é ainda mais empolgante é que esse oceano pode ter condições adequadas para a vida. A superfície de Europa é adornada com formações interessantes, como cristas e fendas, que indicam a interação do oceano com a camada de gelo da Lua. A presença de água, junto com possíveis fontes hidrotermais no fundo do oceano, cria um ambiente atraente para micróbios ou outras formas de vida. A próxima missão da NASA, Europa Clipper, tem como objetivo estudar essa lua em detalhes, procurando sinais de vida e explorando sua camada de gelo. Que segredos Europa esconde, e poderá ela ser a chave para entender a vida além da Terra? Quando você observa as estrelas com um telescópio, não está apenas olhando para o céu noturno, você está vendo o passado. A luz viaja a uma velocidade incrível, mas leva muito tempo para percorrer as enormes distâncias entre estrelas e galáxias. Por exemplo, se você está observando uma estrela que está a 10 milhões de anos-luz de distância, você a vê como ela era há 10 milhões de anos. Isso significa que cada raio de luz que chega de galáxias distantes traz consigo uma história do passado, um momento do universo em outro tempo. Esse fenômeno fascinante permite que os astrônomos estudem como as estrelas se formam, evoluem e eventualmente morrem, além de entender a estrutura e a história do nosso universo. Então, da próxima vez que você olhar para cima, lembre-se, você está vendo não apenas o que existe, mas também o que já foi. Adivinhe o que realmente determina a hora do jantar da lesma? As lesmas têm uma arma secreta incrível para se alimentar. Milhares de pequenos dentes escondidos em suas longas línguas pegajosas. Diferente dos dentes humanos, que são fáceis de ver, esses dentes microscópicos trabalham juntos como uma pequena lixa. Quando a lesma se alimenta, ela estica sua língua, chamada de rádula, coberta por esses pequenos dentes. Essa estrutura dental única permite que as lesmas raspem eficientemente a comida de superfícies, como plantas e algas. Imagine uma pequena esteira de dentes que ajuda a lesma a aproveitar sua refeição. Algumas espécies podem ter mais de 20 mil dentes, tornando isso uma das ferramentas de alimentação mais impressionantes da natureza. Então, da próxima vez que você ver uma lesma devagar saboreando algo, lembre-se de como sua boca em comum torna o processo de alimentação tão eficiente. Não é incrível como algo tão pequeno pode impactar tanto seus hábitos alimentares? Por que o besouro bombardeiro espalha toxinas? Este inseto incrível possui uma maneira única de se proteger de predadores. Quando se sente ameaçado, o besouro pode liberar um líquido tóxico e quente de seu abdômen, criando um impressionante mecanismo de defesa. Esse líquido não é apenas uma substância, é uma mistura de produtos químicos que pode afastar os atacantes e até causar danos. O besouro combina duas substâncias químicas em seu corpo, que reagem explosivamente quando misturadas do lado de fora.
Algumas espécies conseguem espalhar esse jato quente a uma distância de até 50 centímetros, tornando-se um projétil bastante impressionante. Esse truque inteligente não só o ajuda a evitar perigos, mas também serve como um aviso para outros animais se manterem afastados. A natureza deu a esses besouros uma habilidade surpreendente de sobrevivência, destacando as adaptações incríveis que os insetos desenvolveram em sua luta pela vida. Você sabia que em Marte podem existir arco-íris duplos? Marte, o quarto planeta do Sol, nos oferece uma visão interessante desse fenômeno incrível, diferente da Terra, onde os arco-íris se formam pela refração da luz solar em gotas de chuva. Os arco-íris marcianos surgem devido a condições atmosféricas raras. Em vez de água líquida, esses arcos brilhantes aparecem quando a luz do Sol se reflete em pequenas partículas de poeira ou cristais de gelo presentes na fina atmosfera de Marte. Embora esses arco-íris sejam muito mais fracos do que os que vemos na Terra, eles criam um espetáculo impressionante contra a paisagem áspera do planeta vermelho. Imagine um arco colorido e mágico se estendendo pelos céus enferrujados de Marte. Essa visão maravilhosa nos lembra que mesmo em um ambiente tão seco e sem vida, Marte guarda maravilhas visuais ocultas, mostrando a bela complexidade do nosso sistema solar. Na próxima vez que você pensar em Marte, lembre-se, ele pode nos surpreender de maneiras que nunca imaginamos. Você sabia da árvore de Natal que custa 8,6 milhões de dólares? A árvore de Natal mais cara já exibida foi apresentada em 2010 no luxuoso hotel Emirates Palace, em Abu Dhabi. Esta obra de arte extravagante foi avaliada em mais de 8,6 milhões de dólares e impressionou os visitantes com suas decorações deslumbrantes. A árvore foi adornada com 181 joias magníficas, incluindo diamantes brilhantes, esmeraldas profundas e safiras vibrantes, cada uma acrescentando um toque de luxo à temporada festiva. Embora a árvore certamente chamasse a atenção e despertasse curiosidade em todo o mundo, ela também levantou questões importantes sobre os valores que associamos ao Natal. Tradicionalmente, este é um tempo de simplicidade e generosidade, e essa exibição gerou discussões sobre consumismo e excessos, frequentemente relacionados às celebrações. Como uma exibição como essa reflete nosso tempo e prioridades nesta temporada de alegria? Você sabia que algumas espécies de animais são verdadeiros mestres da sobrevivência? Muitos deles possuem uma velocidade incrível, resistência e adaptações únicas que os ajudam a prosperar em seu ambiente. Por exemplo, o guepardo é conhecido por sua velocidade incomparável, alcançando até 120 km por hora em curtas distâncias. Ao mesmo tempo, a raposa ártica demonstra uma resistência surpreendente, sobrevivendo a temperaturas de até 50 graus Fahrenheit. Esses animais não apenas se adaptam ao ambiente, mas também desenvolvem habilidades de caça e evasão de predadores. Outro sobrevivente impressionante é o canguru, que usa suas poderosas pernas para percorrer grandes distâncias, economizando energia. Essa combinação notável de velocidade e resistência permite que eles encontrem alimento mesmo em condições adversas. Sua capacidade de se adaptar a diferentes situações os torna resilientes diante das dificuldades. Então, da próxima vez que você pensar em sobrevivência, lembre-se desses incríveis mestres da natureza, como eles continuam a prosperar, apesar de todos os desafios. Os fregatas realmente não conseguem pousar na água? Absolutamente! Os fregatas são aves incríveis, conhecidas por suas habilidades de voo impressionantes. Eles passam a maior parte da vida no mar e têm uma característica única: suas penas não são impermeáveis. Isso significa que, ao pousar na superfície do oceano, eles correm o risco de se molhar, o que dificulta a decolagem. Em vez disso, são mestres do céu, capazes de planar por longos períodos sem bater as asas. Os fregatas dependem de correntes de ar e térmicas para se manter no ar, muitas vezes voando por dias sem precisar pousar. Eles se alimentam de peixes e outros seres marinhos, capturando-os na superfície ou roubando a presa de outras aves. Não é incrível como eles se adaptaram ao seu ambiente? Suas habilidades excepcionais de voo e a incapacidade de tocar a água os tornam verdadeiramente únicos entre as aves marinhas. Você sabia sobre o voo insano do aviador em uma cadeira de jardim? Em 1982, um homem corajoso chamado Larry Walters decidiu levar a aventura a um novo nível, amarrando-se a uma cadeira de jardim cheia de hélio. Sonhando em voar como um pássaro, ele preparou sanduíches e um rádio antes de decolar do quintal na Califórnia.
Embora soubesse que a Administração Federal de Aviação, FAA, não aprovaria sua ideia, Walters decolou e alcançou uma altura impressionante de 16 mil pés. Enquanto flutuava pelo ar, ele acidentalmente entrou em um espaço aéreo controlado, causando alvoroço entre os pilotos comerciais. Após cerca de 45 minutos de um voo emocionante, ele acabou pousando em uma linha de transmissão, o que resultou em sua prisão, mas também provocou risadas e admiração. Esse ato inusitado nos lembra da busca do ser humano por aventuras e do que estamos dispostos a fazer por nossos sonhos. Qual é a sua aventura mais louca? Por que os fones de ouvido sem fio se tornaram populares? No final dos anos 1990, o mundo conheceu pela primeira vez os fones de ouvido sem fio, que usavam tecnologia infravermelha. Embora fosse uma novidade interessante, tinha suas desvantagens, como alcance limitado e problemas de som, o que frustrava os usuários. Avançando para o início dos anos 2000, a tecnologia Bluetooth entrou em cena e mudou tudo. Essa tecnologia sem fio tornou os fones muito mais práticos, oferecendo melhor qualidade de som e um alcance muito maior. De repente, as pessoas podiam aproveitar suas músicas favoritas sem estarem presas a cabos. A popularidade disparou e os fones Bluetooth se tornaram indispensáveis para amantes da música e pessoas ativas. Eles proporcionaram a liberdade de dançar, correr ou até fazer tarefas domésticas sem se preocupar com fios. Essa combinação de conforto e qualidade de som aprimorada realmente capturou a imaginação de todos, tanto que os fones de ouvido sem fio agora se tornaram um acessório essencial para muitos. Vamos revelar a verdade sobre o Zanco Tiny T1, o menor celular do mundo. Suas dimensões são apenas 0,83 por 1,84 polegadas e seu peso é de apenas 0,46 onças. Este aparelho compacto é incrivelmente pequeno, mas totalmente funcional. Imagine um telefone que cabe na palma da sua mão, mas que permite fazer chamadas e enviar mensagens como um smartphone comum. Além disso, ele tem espaço para um chip SIM, o que significa que você pode ficar conectado sem ocupar muito espaço. Este minúsculo gadget é perfeito para quem valoriza o minimalismo ou precisa de um celular reserva que não ocupe muito espaço. O Zanco Tiny T1 mostra conquistas incríveis em tecnologia, provando que coisas grandes podem vir em embalagens pequenas. Se você está procurando um assunto interessante para conversar ou um dispositivo simples para se comunicar, este pequeno telefone pode ser uma verdadeira descoberta. Quem diria que algo tão pequeno poderia ter tanta funcionalidade? Você sabia que as aranhas viúvas negras são muito venenosas? Esses seres conhecidos com corpos negros brilhantes e marcas vermelhas em forma de ampulheta são as aranhas mais venenosas do mundo. Elas vivem principalmente na América do Norte e preferem lugares escuros e escondidos, como pilhas de lenha ou porões. Apesar de sua reputação assustadora, as viúvas negras geralmente não são agressivas e mordem os humanos apenas em defesa própria. Seu veneno contém uma potente neurotoxina chamada latrotoxina, que pode causar dor intensa, espasmos e até sintomas mais graves em alguns casos. Felizmente, as mordidas são raras e com atendimento médico rápido, as consequências podem ser controladas de forma eficaz. Compreender as aranhas viúvas negras pode ajudar a dissipar o medo delas e aumentar a segurança durante atividades ao ar livre. Você já se perguntou o que acontece nos bastidores do McDonald's? Pode ser surpreendente. Existe um menu secreto com um item chamado McChicken. Imagine um delicioso sanduíche de frango, habilidosamente colocado entre dois apetitosos cheeseburgers duplos. Essa criação única é perfeita para os ousados que se atreverem a pedir. Muitos não sabem que o McDonald's frequentemente experimenta diferentes combinações, e o McChicken é um saboroso exemplo. Embora não seja anunciado oficialmente, os fãs de fast food desfrutam desse sanduíche vibrante há muitos anos. Então, se você estiver se sentindo aventureiro, na sua próxima visita, não hesite. Basta pedir um McChicken e se deliciar com essa versão inusitada dos clássicos favoritos. É uma chance de aproveitar como nunca antes. Pronto para experimentar? Adivinhe o que realmente faz bem aos dentes no chocolate? É o teobromina, uma substância incrível encontrada no chocolate, especialmente no amargo. Esse ingrediente interessante não só torna o chocolate saboroso, mas também desempenha um papel importante na saúde dos nossos dentes. O teobromina ajuda a combater as bactérias na boca, reduzindo o risco de cáries. Embora escovar os dentes e usar fio dental sejam essenciais para a higiene bucal, um pequeno pedaço de chocolate amargo pode adicionar um pouco de prazer à sua rotina dental.
Pesquisas mostram que o teobromina pode fortalecer o esmalte dos dentes, tornando-o mais resistente aos ácidos que causam cáries. Imagine como é bom saborear um doce enquanto protege seus dentes. Claro, é importante não exagerar. Muito açúcar pode causar problemas. Portanto, da próxima vez que você saborear um pedaço de chocolate amargo, lembre-se de que não é apenas um lanche gostoso. É uma maneira agradável de ajudar seus dentes a se manterem fortes. Não é incrível como algo doce pode ter benefícios ocultos? Acredite ou não, mas existe um bule feito de diamantes. Esta obra-prima extravagante é adornada com impressionantes 500 mil diamantes, transformando um simples bule em um verdadeiro tesouro. Criado para luxo e esplendor, ele eleva o ato de tomar chá a um novo patamar. Imagine a beleza e o brilho de mais de 500 mil de diamantes cintilando à luz, criando um espetáculo deslumbrante que é não apenas um recipiente para chá, mas uma incrível obra de arte. O preço desse bule provavelmente será de milhões, tornando-o não apenas um bule, mas um símbolo de extrema riqueza e excessos. No entanto, essa extravagância vem com suas dificuldades. Um pequeno derramamento pode resultar em perdas significativas, transformando um simples chá em um verdadeiro jogo de azar. Então, quem gostaria de beber chá de um recipiente tão espetacular, mas arriscado? Esta criação única provoca conversas curiosas sobre arte, luxo e as histórias dos objetos mais extravagantes da vida. Estamos celebrando a habilidade ou apenas exibindo riqueza? O que você acha? O que realmente torna o Dr. Pepper 10 popular? Em 2011, o Dr. Pepper 10 focou nos homens com uma campanha publicitária ousada, criando uma página no Facebook só para eles e lançando latas em um elegante tom cinza. Essa estratégia tinha como objetivo apresentar a bebida como uma escolha forte e masculina. No entanto, os resultados foram bastante surpreendentes. Apesar da publicidade direcionada, quase 40% das pessoas que experimentaram a bebida eram mulheres. Isso mostra uma reviravolta interessante no comportamento do consumidor. As mulheres se sentiram atraídas pela estética ousada da campanha e pelo sabor, mesmo que a marca fosse voltada para homens. É um ótimo exemplo de como o marketing às vezes pode não atingir seu alvo, ou ao contrário, atrair públicos inesperados. A história do Dr. Pepper 10 mostra que o sabor e a qualidade muitas vezes superam a embalagem e a publicidade de gênero. Não é interessante como os sabores podem nos unir a todos? Exercícios físicos regulares são como uma poção mágica para o seu cérebro. Eles não apenas moldam seu corpo, mas também melhoram a função cerebral, sendo um ótimo código legível para a saúde mental. Quando você se exercita, seu coração bate mais rápido, enviando mais oxigênio para o cérebro e liberando hormônios da felicidade, as endorfinas. Esse processo melhora o humor e desenvolve as habilidades cognitivas. Pesquisas mostram que pessoas que se exercitam regularmente têm melhor memória, criatividade e habilidades de resolução de problemas. Seja uma caminhada rápida, dançar ou treinar na academia, cada movimento conta. Então, da próxima vez que você se sentir para baixo ou distraído, lembre-se de que praticar esportes pode ser a melhor solução para o seu cérebro. Que tal experimentar? Você consegue imaginar que o rinoceronte de Java está à beira da extinção? Essa criatura incrível que vive nas paisagens verdes de Java, na Indonésia, enfrenta um futuro sombrio. Restam apenas cerca de 81 indivíduos na natureza. A perda de habitat devido à atividade humana, como a agricultura e o desenvolvimento urbano, afetou muito sua população. Além disso, a caça ilegal é outra ameaça séria, pois esses majestosos rinocerontes são mortos por seus chifres, que não têm valor medicinal. Ecologistas estão se esforçando para salvar o rinoceronte de Java, criando áreas protegidas e aumentando a conscientização sobre seus problemas. Com tão poucos rinocerontes restantes, cada esforço conta. Apoiar projetos que visam proteger seu habitat e endurecer as leis contra a caça ilegal pode realmente fazer a diferença. Podemos nos unir para proteger essa espécie extraordinária antes que seja tarde demais? A verdade é que as toxinas nos prejudicaram. No passado, as pessoas sabiam pouco sobre como substâncias tóxicas poderiam afetar sua saúde a longo prazo. As empresas frequentemente vendiam produtos com químicos nocivos, sem avisos ou recomendações adequadas, já que não havia regulamentações que os controlassem. Isso significava que itens do dia a dia, desde produtos de limpeza até materiais industriais, podiam conter ingredientes perigosos.
Como resultado, muitas pessoas expunham involuntariamente a si mesmas e suas famílias a essas toxinas, levando a diversos problemas de saúde. Com o tempo, cientistas e especialistas em saúde começaram a identificar os sérios riscos associados a essas substâncias, o que levou a pedidos por regulamentações mais rigorosas. Hoje, vemos esforços contínuos para garantir a segurança dos produtos para os consumidores, mas é importante lembrar como tudo era antes dessa conscientização. Quantas substâncias nocivas usamos sem saber. Cuidado na época de acasalamento dos cervos. Os machos, que normalmente parecem criaturas pacíficas da floresta, podem se tornar surpreendentemente agressivos durante a temporada de acasalamento, quando buscam um parceiro. Sob a influência de hormônios, esses animais, geralmente tímidos, se transformam em competidores ferozes, defendendo seus territórios de rivais. Com seus impressionantes chifres como principal arma, eles se tornam uma força a ser respeitada. Essa transformação pode representar um perigo para pessoas desavisadas, que se aproximam demais, tentando tirar fotos incríveis ou alimentar esses majestosos animais. Na verdade, todos os anos ocorrem muitos ferimentos quando as pessoas subestimam a situação, pensando que os cervos permanecerão calmos. É importante respeitar o espaço deles nesse período, pois a agressividade aumentada pode levar a encontros perigosos. Portanto, seja em uma caminhada pela floresta ou em uma visita a parques, lembre-se sempre de que esses cervos não são apenas criaturas bonitas. São animais selvagens com um forte instinto de proteger seu território durante a época de acasalamento. Fato incrível sobre o jogador mais alto da NBA. Georg Muresan, com 2 metros e 31 centímetros, é o jogador mais alto da história da NBA. Muresan, que jogou pelo Washington Bullets, deixou sua marca não só nas quadras de basquete, mas também no mundo do entretenimento. Ele fez sua estreia no cinema na comédia Meu Gigante, onde sua altura impressionante se destacou. Sua estatura o tornava uma figura interessante entre os colegas de equipe e adversários, oferecendo uma vantagem única no basquete, facilitando cestas e bloqueios. Seu caminho também inspirou muitos a aceitarem suas diferenças e alcançarem grandes alturas, tanto literal quanto figurativamente. Você consegue imaginar como é estar ao lado de uma pessoa assim?